Boa tarde, Caroline, tudo bem? Boa tarde, Thiago, tudo bem? Meu nome é Caroline, eu sou sócia proprietária da Microservice Informática, agente de registro há um ano, né? Aí com a TecnoSpeed, Autêntica, e estamos aqui hoje para falar sobre as vantagens de ser um agente de registro na parte de certificação digital. Bacana. Assim, só para esclarecer, né, para quem ainda não conhece a nossa parceria, hoje nós temos uma parceria com a Autêntica Certificado Digital, né? E nós possibilitamos aos nossos parceiros a possibilidade de se tornar um agente de registro, né? Ele passa por um processo de credenciamento e treinamento e ele fica apto, né, pelos órgãos respectivos da certificação para realizar esse processo e vender o certificado para o cliente final. Então, hoje nossa parceria é bem simples, nós não temos muitas exigências, né? As pessoas precisam apenas de alguns equipamentos, seguir algumas normas, e com isso você pode oferecer mais esse serviço aos seus clientes. Caroline, eu queria até começar um pouquinho diferente hoje. Uma coisa que eu achei legal, que até me trouxe para a gente realizar esse case, é que você me disse uma vez que você se encontrou profissionalmente como agente de registro, né? Se você puder falar um pouquinho mais sobre esse detalhe. Então, a gente tem uma empresa hoje de TI, né, que trabalha com toda a parte de tecnologia, né, e aí a gente tem todos os nossos clientes aqui, a gente está numa cidade pequena e a gente já vem nesse ramo de informática aqui, né, há mais de 11 anos. Então, aqui a gente não tinha na cidade nenhuma certificadora que prestasse esse tipo de serviço lá atrás, quando começou essa exigência, né, do certificado digital. E como a gente está no interior, a gente está entre Minas e Rio, as pessoas saíam daqui e andavam assim, a cidade com uma certificadora mais perto era, tipo, 70 quilômetros, entendeu? E tinha que agendar, nem sempre tinha horário disponível, e era assim, tipo um caos. E aí a gente começou a amadurecer a ideia de trabalhar com a certificação e tudo. Eu comecei a fazer a faculdade de Ciências Contábeis, e aí foi, né? Mas o tempo foi passando e tudo, e aí a gente acabou não puxando para esse lado, eu deixei para lá, mas sempre com a ideia de colocar a certificação digital. E aí, no final do ano de 2019, a gente foi à procura, a TecnoSpeed, na mesma hora se prontificou e deu todos os caminhos para a gente, né? Todas as facilidades, e foi super atenciosos e tudo, então eu decidi me tornar agente de registro, né? Foi tudo muito rápido, e aí eu, né, trabalho na administração aqui da Microservice hoje também e tudo, e comecei nessa área. E eu gosto muito de lidar com o meu cliente, né? Eu sou muito de conversar com as pessoas, de estar sempre assim lidando com essa parte de venda, de negociação e de empreender mesmo, né? E aí eu comecei com certificado digital e cada dia, né, criando uma oportunidade, e eu me encontrei, porque hoje é o que eu mais amo fazer, né? Eu hoje tenho uma outra pessoa que me ajuda na administração da microservice, porque eu não dou conta mais, né, de tudo, porque o certificado digital, assim, teve um crescimento absurdo, graças a Deus, e a gente vem cada vez mais buscando se destacar no mercado, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, até aproveitar sobre essa questão dos documentos. Hoje, os documentos para montar o dossiê, para emitir o certificado, eles são... Você consegue fazer um breve resumo do que o pessoal precisa para, por exemplo, emitir um certificado pessoa física e um jurídica? Claro, claro. Hoje, com a nova norma, né, lá a gente ficou bem mais fácil, né? Porque antes a gente tinha que ler o contrato social todo, e em alguns casos, hoje a gente ainda precisa ler o contrato social, quando não tem o quadro societário, que é o chamado QSA, na consulta da Receita, né? Mas essa questão, né, que trocou agora, que a gente
tem o quadro de sócios lá disponível, e o sócio administrador, que quem é o responsável, né, pela empresa, que assina, que é o responsável para fazer o certificado digital, facilitou muito a nossa vida, né, na questão de tempo e de tudo, porque antes a gente precisava, né, receber o contrato social aqui em mãos, analisar, escanear, fazer a consulta de autenticidade, nem sempre os sites da junta estão funcionando, né, porque no meu caso aqui eu uso muito Minas e Rio, né, que eu estou aqui na divisa, eu estou em Minas, mas do outro lado já é estado do Rio de Janeiro. Então, são os 2 lugares que eu mais atendo. Então, nem sempre o site está no ar, e aí você tem que fazer a consulta de autenticidade e tudo. Então, assim, isso demandava um tempo maior. Hoje já é bem mais fácil. O cliente chega com CNPJ, você consulta o CNPJ e já vê o quadro societário se for disponível, né? Dependendo do porte da empresa, existe o quadro societário. E aí a gente, né, usa o cartão CNPJ, né? Verifica se o CNPJ está ativo, possibilitando a emissão do certificado digital, a questão do quadro societário, sócio administrador, documento pessoal, né, RG, passaporte, CNH. RG e CNH são os mais comuns, né, mais fáceis também de realizar a consulta. O RG a gente faz a consulta dentro do CRM e o CNH, né, lá no site do governo. Então, são os mais comuns, pelo menos para mim aqui, tá, na minha região, e aí a gente faz a consulta na Receita do responsável legal da empresa, mesmo já estando disponível no quadro societário, a gente faz essa consulta, e o dossiê montado dessa maneira, né, quando existe o quadro societário, CNPJ, consulta do CNPJ, quadro societário, consulta na Receita, documento de identificação, consulta do CPF e consulta da CNH quando é CNH, e quando é RG no site no CRM mesmo da Solute. Tranquilo. Pessoa física é só ele chegar só com a CNH, ele faz, né? Então, a gente tem 2 tipos de pessoa física, né? Hoje em dia, as pessoas, pelo menos assim, aqui na minha cidade é Minas, e a gente tem muito produtor rural. Inclusive, eu tenho uma parceria com o Sindicato Rural da minha cidade, que sou eu que faço os certificados digitais deles. Existe a matrícula SEI, que é muito usada para esse caso, né? De produtor rural, de pessoas que têm funcionários registrada no CPF. A matrícula SEI é basicamente um CNPJ do cliente pessoa física, né? Ele tem aquela matriculazinha ali, e aí isso é incluso no certificado pessoa física, para que eles possam usar dessa maneira aí, tá? Não são todos os casos, são casos específicos, mas sempre que um cliente chega aqui para mim me pedindo um certificado de pessoa física, eu procuro buscar quem foi que solicitou, qual é a finalidade que o cliente vai usar, né? Peço desculpas por ter que procurar saber, porque às vezes o cliente chega, pede um certificado de pessoa física e ele não sabe que tem que incluir a matrícula SEI, e aí a gente tem um problema. Às vezes dá tempo até de revogar o certificado e tudo, mas às vezes não dá, o cliente precisa gastar de novo. Então, eu tento sempre ter esse cuidado de verificar isso antes de estar fazendo o certificado de pessoa física.